Bom, eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Na verdade, duas perguntas. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer ou então de perder alguém que você ama muito? Outra pergunta. Se você tivesse a oportunidade de escolher viver para sempre, nunca morrer, fosse eterno, você faria essa escolha? Bom, o nosso tema de hoje então é sobre a morte. E a morte, ela é um tema, ele é um assunto muito complexo e um assunto que causa um pouco de incômodo nas pessoas. As pessoas evitam falar sobre a morte. Muitas vezes, quando alguém fala, quando eu morrer, a outra pessoa vai falar, vira essa boca pra lá. E esse assunto realmente ele gera um incômodo na gente. Mas por que será? Se a morte é o que nós todos dizemos, é a única certeza que temos. Bom, eu quero trazer um pouquinho sobre o que eu penso sobre a morte, sobre o que eu acredito. Eu acho que deve ser realmente inevitável não sentir um certo medo sobre a morte ou até uma certa curiosidade, porque é algo que nós não conhecemos, nós que estamos vivos não conhecemos, não experimentamos. Ou então é inevitável com que a gente não sinta medo de perder um ente querido. E eu acredito que nós carregamos isso porque dentro de nós existe um anseio pela eternidade. Porque quando Deus nos fez os seres humanos, no plano inicial dele não tinha que o ser humano morresse, que o ser humano fosse finito, que o ser humano fosse mortal. Para quem não sabe, quando Deus criou o ser humano, ele nos criou para sermos eternos, para vivermos com ele para sempre lá na eternidade. Mas por conta do pecado, por conta do erro, a morte entrou na humanidade. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o propósito inicial da nossa criação, sobre a queda do ser humano, sobre o livre-arbítrio, sobre a morte, eu tenho um vídeo muito legal aqui no canal que fala sobre isso. Na minha opinião, é o vídeo mais importante desse canal. Eu vou colocar o link dele na descrição. Assista, ele é muito importante se você ainda não assistiu, mas vamos voltar aqui. Então, eu acredito que nós, seres humanos, carregamos essa aversão pela morte porque nós não fomos criados para morrermos. O plano inicial não era esse. E olha só o que diz em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, onde você tá querendo chegar, Stephanie? Não tô entendendo. Você começou me perguntando se eu tinha medo da morte, agora tá falando que dentro da gente tem um anseio pela eternidade. Bom, o que eu quero trazer com esse vídeo é: se você tem esse desejo acerca da eternidade, se você tem esse desejo de viver para sempre em um mundo sem dor, sem choro, sem doença, sem saudade, eu tenho para você a resposta. E eu quero trazer aqui algumas coisas que façam você descansar em relação à morte, a você não temê-la, a você encará-la como o início de uma vida completa, da vida que realmente nós fomos feitos para viver. Se você quer ser eterno, isso é possível. Preste muita atenção no que eu vou ler. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. E agora aquele que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora o que eu mais gosto acerca desse tema, e a vida eterna é essa: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo.
Eu li aqui alguns versículos da Bíblia acerca de vida eterna. E se eu fosse pegar todos os versículos da Bíblia que falam sobre vida eterna, eu passaria horas aqui. E o que eu quero falar para você? Se você quer viver para sempre, se você quer ter certeza do que vai acontecer com você depois de morrer, se você não quer ter medo da morte, se você quer deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, sem temer a morte, eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução, eu tenho um caminho, eu tenho uma verdade, e é através da vida, que é Jesus. Eu quero ler mais um versículo que fala: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você é uma daquelas pessoas que tem medo de morrer, preste atenção nesse vídeo. Ouça ele com atenção. A partir do momento que você entrega a sua vida para aquele que é a própria vida, para aquele que é o eterno, você não vai mais temer. Você não vai mais enxergar a morte como você enxergava antes ou como você enxerga agora. Sabe, eu acredito que nós também tememos tanto a morte porque a gente se apega muito com as coisas terrenas. A gente se apega muito a bens, mas a Bíblia também fala que todas essas coisas daqui vão passar e que nós não devemos colocar nosso coração naquilo que a traça corrói, que o ladrão rouba, mas nós devemos nos atentar com aquilo que é eterno, onde a ferrugem não destrói. Deus tem preparado algo muito melhor e muito maior daquilo que nós possamos imaginar. Deus quer te dar a vida eterna, Deus quer tirar de você todo o medo da morte, Deus quer dizer para você que tem preparado um lugar incrível para você morar com Ele para sempre, assim como foi o plano inicial dele. E eu acho incrível como Deus não desiste de nós. Se você pegar a Bíblia, você olhar para ela e você estudá-la, você vai ver o quanto Deus ele tem tentado ao longo da história, ao quanto ele tem tentado não, ao quanto ele tem nos dado novas chances, novas segundas chances, e ele entrega aquilo que ele tem de mais precioso para que eu e você possamos viver com ele para sempre. Enfim, eu amo o que Paulo diz. Ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. E eu me apego muito a esse versículo. Viver, se for para viver, que seja para viver para Jesus. Na passagem que ele fala isso, ele fala que morrer para ele seria muito melhor, porque ele se encontraria com o Criador dele. Ele se encontraria com Jesus, mas ele diz que entende a necessidade de continuar aqui na Terra, que é pregar a palavra dele, que é espalhar para o mundo o amor de Jesus, a salvação que só Jesus pode dar. Então eu me apego e eu amo esse versículo que fala: para mim viver é Cristo. Só faz sentido eu estar nessa terra para adorá-lo e para fazê-lo conhecido, porque nós somos feitos nele, por ele e para ele. Nós estamos rodeados pela morte todos os dias, e agora mais ainda nesse período de Covid, onde todos os dias é morte, morte, morte. Pessoas próximas a nós estão morrendo, a morte está ao nosso redor. Eu quero que você não tema, eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, porque a partir do momento que você tem Jesus, eu li aqui muitos versículos que falam isso, você já passou da morte para a vida. Você pode descansar sabendo que quando você morrer, olha só, você sabe o que vai acontecer com você depois que você morrer. Você vai se encontrar com Cristo, você vai se encontrar com o seu Salvador. E uma coisa muito importante que eu preciso destacar é que a nossa salvação não são por obras. Isso também está escrito, não são por obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação é através de Jesus Cristo. Você quer chegar até Deus? Encontre o caminho, que é Jesus. E só há um caminho, que é Jesus. E eu vou deixar aqui também na descrição o link de uma música que eu gosto muito, que também fala sobre isso, sobre nós sermos estrangeiros indo em direção ao nosso eterno lar. Então é isso, que você descanse, sabendo que a sua vida, ela já tem o destino certo, a partir do momento que você a entrega para Jesus. Fiquem com Deus.